Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Édipo e castração como código e esquema narrativo. O Laplanche tem um livro chamado Sexual, está traduzido aqui para o português pela editora Dublinense. Vale muito a pena comprar esse livro aqui, porque tem vários artigos do Laplanche, são os últimos artigos dele. E o último artigo desse livro, o capítulo 19, se chama Castração e Édipo como códigos e esquemas narrativos. É um texto bem pequenininho, mas que dá exatamente uma dimensão que o Laplanche estava trabalhando em 73, 72 mais ou menos, numa problemática chamada problemática da castração simbolizações, que é a problemática 2, né? Vou, aliás, fazer um vídeo sobre uma das aulas aqui do Laplanche, final de 73, que ele distingue diversidade e diferença. Uma aula genial do Laplanche no início dessa problemática. Então recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui sobre diferença e diversidade, para vocês entenderem também como que o Laplanche já estava entendendo, já em 73, isso que ele vai tentar desenvolver nesse texto aqui, que é bem mais recente, né? Assim, texto já de 2006, finalzinho, né, da vida do Laplanche, como que ele está apontando para o caráter recalcante do Édipo. Isso já está muito claro, inclusive na década de 70 para o Laplanche. Assim, ele já não acredita no complexo de Édipo como um tipo de fantasia originária, filogeneticamente herdada, como Freud propõe. O Freud está propondo o Édipo, a castração, todos esses grandes esquemas como fantasias inatas, fantasias originárias. Isso está muito claro no Totem Tabu, está claro na própria concepção do Édipo ali, entre a interpretação dos sonhos e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud está descobrindo efetivamente que esses desejos são desejos constitutivos. Para o Freud, portanto, o Édipo se articula filogenética, se articula fantasia originária. Assim, para o Laplanche, e eu concordo com ele, é bastante claro que o Freud localiza o Édipo, as fantasias originárias no campo do inato, no campo do filogenético. Para o Laplanche, como o próprio título do artigo dele aponta, o Édipo, a castração, as fantasias originárias são esquemas narrativos, são códigos tradutivos, códigos que ajudam a recalcar a sexualidade infantil. Então é uma ideia que está, na verdade, deflacionando, num certo sentido, o inatismo freudiano. Assim, ele está retirando Freud do campo do inato, disso que o Laplanche, na verdade, vai chamar de desvio biologizante, ou seja, a tentativa do Freud sempre de voltar o Édipo para o biológico, para o inato, e dizer, olha, não é, esse código, ele não é inato, ele não está dado filogeneticamente, ele é proposto pelos sócios, pela sociedade como um todo e pelo sócio, ou seja, pela família em particular, que captura essa mensagem do campo social. Então, ali, eu acho que a partir desse texto, do Laplanche, aliás, fica muito possível e bem mais fácil o diálogo com a teoria queer, com a teoria feminista mais contemporânea, em especial a Judith Butler. Não é por acaso que a Butler vai trazer o Laplanche para o diálogo, porque fica evidente aqui com o Laplanche que esses códigos são heteronormativos. Esses códigos que são pressupostos inatos, na verdade, eles são heteronormativos, eles estão sendo propostos como designações, designação de gênero, designação de identidade sexual, de organização dos corpos a partir da anatomia. Então é como se a anatomia determinasse o gênero, como se o sexo determinasse o gênero. Ora, para o Laplanche, isso não tem uma correlação garantida. Na verdade, a relação entre a criança e o adulto vai despertar no adulto as fantasias originárias do próprio adulto, que vão, de alguma forma, serem transmitidas às crianças.
essas mensagens elas são comprometidas com o inconsciente do adulto. E essas mensagens são enigmáticas exatamente por isso. O adulto não sabe que está transmitindo essas mensagens. E as designações de gênero, elas são transmitidas através desse tipo de mensagem. E esses conjuntos de mensagens envolvem, inclusive, esses grandes esquemas, o Édipo e a castração. A ideia, então, do Laplanche é tentar, de alguma maneira, reconhecer o Édipo como um dos códigos fundamentais da nossa cultura, mas não inato, sim proposto, e daí aumentando, na verdade, a ideia de complexidade do complexo, né? Ele é mais complexo do que propriamente um certo circuito dado, né, em um esquema todo organizadinho, né, de papai e mamãe, né, o ódio, o amor, etc. Todo esse esquema do Freud, né, de que o menino ama a mãe, odeia o pai, e esse esquema ele é inato, para o Laplanche ele é muito mais complexo. Tem identificações que acontecem dos dois lados, ambivalências que acontecem dos dois lados, como já está presente, inclusive, no texto do Freud. A grande diferença é que o Laplanche está criticando esse desvio biologizante que existe em Freud, de apontar o Édipo e a castração como inatos e dizer, olha, isso vem também dos adultos e vem comprometido com o inconsciente dos adultos. Portanto, não acreditar num Édipo inato. A gente tem que acreditar nisso, né? E a gente consegue ir mostrando isso na clínica, né? Na pesquisa psicanalítica contemporânea, mostrar que o Édipo e a castração são grandes esquemas propostos de designação, em especial designação de gênero, claro, que se articulam com designações identitárias. Esse é o esquema do texto do Laplanche. Queria apontar aqui uma passagem pequena do texto, onde ele fala o seguinte: o complexo de Édipo foi e continua sendo um mito, desde a sua versão sofocliana até as versões freudianas e pós-freudianas. Ele ajuda a criança a dar uma forma narrativa à custa de sua própria culpa às mensagens sexuais, muitas vezes bem mais cruas, que lhe são veiculadas pelos pais, o adulto. Ele propõe uma versão bem mais suavizada, sexualmente falando, mesmo que não deixe de ter um valor corroborante. Ou seja, o Laplanche está colocando aqui de forma bem evidente que o Édipo ele é um mito, ou seja, uma estrutura mitossimbólica que está a favor do recalcamento e não é, de forma alguma, aquilo que vai ser recalcado por excelência. É óbvio que essa parte que o Freud insiste, o Édipo como quase núcleo do inconsciente, aquilo que vai ser recalcado por excelência da sexualidade infantil, é claro que algo disso permanece no pensamento de Laplanche, permanece na teoria da sedução generalizada. O que o Laplanche está querendo apontar não é que não vai haver fantasias incestuosas, fantasias parricidas, desejos ligados a esse Édipo clássico descrito pelo Freud. O que o Laplanche está apontando é que essas fantasias, elas mesmas, já são parte de um esquema consciente, pré-consciente, que recalcam uma sexualidade muito mais desorganizada, ligada às pulsões parciais, para que haja, inclusive, desejo incestuoso, desejo parricida, todos esses romances familiares articulados ao Édipo, é preciso haver já uma subjetividade organizada. Quem organiza a subjetividade é exatamente esses esquemas. São esses esquemas narrativos, são esses códigos identitários que vão nos organizando, inclusive para chegar ao Édipo. Então aquilo que a Melanie Klein, por exemplo, apontava como toda uma situação pré-edípica, é um encaminhamento interessante para a gente pensar com Laplanche. Existe uma série de coisas, né, que estão acontecendo para constituir o bebê. Isso acontece, né, na psicanálise inglesa, Melanie Klein, Winnicott, eles vão deixar isso muito claro. Assim, para chegar no Édipo tem um longo percurso. O Édipo, na verdade, é um percurso mais posterior na construção da identidade e que serve para o recalcamento, que serve para a repressão de coisas que a gente vive no inicinho precoce da nossa Constituição. De maneira geral, é um texto que vale muito a pena ser lido, é um texto super curtinho
Queria recomendar então a leitura desse livro como um todo, mas esse artigo em especial. Vale muito a pena ler deste livro também um artigo, O Gênero, Sexo, Sexual, que também está presente nesse livro aqui. Vale a pena ler esses últimos artigos, né, que o Laplanche produziu. Está editado pela Dublinense, eu recomendo a leitura. Quero saber o que vocês acharam aí dessa crítica que o Laplanche faz a esse conceito que é quase intocável, né, na teoria psicanalítica. É isso aí.